Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar e serão uma sucessão de vídeos sobre AI Security, segurança em sistemas de IA e para sistemas com IA. Até para treinar-me para uma série de materiais que estou desenvolvendo e fazendo, tá? Eu vou dividir com vocês algo que é fruto das minhas interações, das minhas pesquisas, um pouco sobre o notebook LM, mas enfim, quando eu vou eh, eu vou fazer quaisquer vídeos, o que que eu faço, né? Quaisquer vídeos, na verdade, para os vídeos não, mas para para os meus estudos, para a minha pesquisa, quando eu vou criar um material, eu crio um mapa mental daquele assunto. Ainda mais um assunto que é tão amplo, tão diverso e sem quaisquer sombras de dúvida, polêmico. Polêmico. Vou deixar essa vozinha mais forte. Estou fazendo alguns testes, eu sou cinegrafista amadora, né? Eu acho que eu vou desligar essa luz aqui, vou deixar a de cima, né? Eu vejo o reflexo pelos meus óculos, que agora eu tenho que usá-los constantemente. Faz parte. Tô ficando coroa, né? Bom, sem mais delongas, vou falar sobre alguns aspectos de segurança em sistemas com IA. Na verdade, eu só vou apresentar um mapa mental que eu fiz, porque o assunto é amplo. Na verdade, cada microtópico daria um, um vídeo. Daria e cabe um vídeo. Bom, vamos lá. Hum, Nós temos aqui, como vocês podem ver, o, a parte, né? O mapa mental sobre segurança em sistemas com IA, AI Security. Caso vocês tenham quaisquer problemas do som, que é algo que está acontecendo com uma certa frequência, avisem que eu terei que fazer a regravação. Só um comentário à parte, né? Os dois vídeos sobre Copilot embarcado, eu vou regravá-los e será em breve. Eu só preciso esperar a virada do mês, porque eu acabei com os meus créditos de IA do Office, tá? Mas será um prazer regravá-los. Vou regravar por partes de maneira mais organizada. Talvez só Copilot, só ChatGPT, Gemini, as IAs, enfim, farei uma sucessão de vídeos. Vamos, AI Security. Quando a gente pensa em Security, a dimensão é, para começar, quando a gente fala em sistemas e plataformas de inteligência artificial, nós estamos falando de um universo vasto e que cabe muito cuidado nas tratativas. Por quê? A gente vai recair diretamente em questões de cibersegurança, desde questões de compliance, política de dados, enfim, vamos lá. Quando a gente fala em AI Security, o principal aspecto a ser considerado e analisado é esse aqui, ó. Governança e compliance, que estão listados como subtópicos 69 itens. Vou estender aqui, ó. Amarrado à governança e compliance, que faz parte das políticas e regras de segurança de sistemas com inteligência artificial, envolvem
os marcos regulatórios, frameworks de risco, políticas de IA, compliance e a regulamentação, inventário dos modelos de IA, papéis e responsabilidades, auditoria e questões éticas, a própria governança de IA, curadoria de IA, que eu não coloquei aí, compliance de IA. Para mim, eu já enxergo, até pela experiência que eu vivenciei, quando a gente fala em dados e inteligência artificial, ainda mais, a gente tem junto, atrelada à governança, a curadoria. E cabe um vídeo só sobre esse tema, um vídeo exaustivo, inclusive, porque a governança não funciona se não tiver curadoria. A governança, ela vai gerenciar os processos. A curadoria, ela vai validar não só principalmente tecnicamente, mas consolidar, dar fundamento para tudo aquilo que é feito. E todos os processos de TI devem ter curadoria. Curadoria da IA, curadoria de dados, curadoria do sistema de software, ainda mais nesse mundo em que a gente tem microserviços, né, monolito modular, que agora tá entrando na, tá no hype também, no desenvolvimento de sistemas, as diversas arquiteturas, enfim. Bom, governança em IA, curadoria em IA, compliance em IA. Princípios de governança própria do AI Security, tá? Porque quando a gente fala em segurança da IA, a gente tem o quesito segurança para IA em si, sistemas de IA que atacam IA e sistemas de defesa. A gente tem a segurança ofensiva em IA e a segurança defensiva em IA, que é comum no universo de cybersecurity. E na IA não é diferente. Bom, a estrutura organizacional de IA, que ó, como subtópico aqui, tem só 20 itens dentro no meu levantamento. Inventário de IA, classificação de risco, políticas corporativas de IA, que quando a gente tem grandes empresas, empresas de empresas, é, é um cenário complexo que exige muito jogo de cintura e muita política. E normalmente envolve um jogo de interesses e conflitos de interesses gigantesco, que só os fortes sobrevivem. Só os fortes sobrevivem. E é um ambiente riquíssimo porque gera muito aprendizado. Bom, compliance com privacidade e proteção de dados. Due diligence dos fornecedores de IA. Além Hoje nós temos as plataformas de IA, os sistemas com IA, tem a junção de AI platform, enfim, é, e nós temos os fornecedores de IA para a própria plataforma de IA, a junção, assim como a gente tem no universo cloud, polycloud, multicloud, a gente tem um cenário de multi-IA também, né? Só que ah, eu represento o risco para o projeto e tá tudo bem. Evidências em auditoria de IA, monitoramento e compliance em IA, resposta a incidentes e compliance, resposta em incidentes. Entram questões, é necessário envolver questões técnicas, daí nós temos um outro conflito, um outro problema, que é o quê?
a área de negócio. O negócio precisa representar a parte técnica, né? Os dados mais técnicos. Ainda mais na IA generativa, que é cheia de contexto, tá? É alimentada por contexto. E a parte técnica tem que conhecer um pouco da área de negócio. Eu sempre falo isso, mas só sei que nada sei, já dizia Sócrates. E quem sou eu ainda para falar esse tipo de coisa? Bom, um framework prático para governança e compliance em IA. E, por fim, um checklist da governança e compliance em IA. Vamos destrinchar aqui os princípios da governança e AI security. Accountability, tá? Transparência, gestão baseada em risco. Tem que ser uma gestão completamente baseada em risco. Ao usar a IA, corre-se um risco. Risco de, sem querer, e acontece, é comum, de você alimentar uma informação sensível no prompt, nem que seja o seu nome ou o seu documento, numa IA pública ainda, porque a maioria da população usa IA gratuita. E na governança de AI security, tem-se, né, preserve-se segurança by design, tá? Pelo design, pelo modelo. E a supervisão humana, isso aqui eu adoro, eu acho que é necessário, né? Que a gente chama também de HUT, que é o Human in the Loop, o humano no circuito, tá? O humano especializado no circuito. É necessário, tá? Vai ter um vídeo que eu vou falar só disso, só de HUT, só de Human in the Loop. Bom, na estrutura organizacional da governança de IA, nós temos. Ai, isso aqui é uma, um vespeiro. Vespeiro. Nós temos os comitês de governança de IA, é a responsabilidade desse comitê, tá? O comitê de governança de IA vai envolver todas as áreas que utilizam IA, e hoje é todas. Tecnologia, segurança da informação, dados e analíticas, jurídico, muito do jurídico, compliance, privacidade, Data Privacy Office, né, DPO, riscos, as áreas de negócio e auditoria interna. As responsabilidades de um comitê tem que aprovar a política de IA, tem as normativas, a normativa da IA, da plataforma, tem que avaliar os casos de uso críticos, definir o apetite de risco, priorizar os controles, validar exceções, revisar os incidentes, acompanhar os indicadores, e tem indicador para tudo quanto é lado, em tudo quanto é setor, tudo quanto é parte, e eles são necessários. Aprovar fornecedores relevantes, garantir o alinhamento regulatório. Isso é de fundamental importância, todo o tempo. O alinhamento regulatório. Quais são as leis? Quais são as políticas? Qual, se for para o sistema financeiro, está alinhado com o Bafen? Está alinhado com o Open Finance? Seguem os padrões de Open API, por exemplo? Tudo isso tem que ser validado. Bom, políticas corporativas de uso da IA.
Política de uso aceitável. Até que ponto? Como usar? Quais são as boas práticas de uso? Política de desenvolvimento. AI era da IA. Como hoje, a IA, indiscutivelmente, ela, ela é vetor de inovação, gerando inovação. É inovação em cima. Ela é a meta inovação, né? Vamos dizer assim, meta no sentido de é o modelo geral que gera, que dela decorre os demais. Bom, nós temos a política de aquisição de A. Quais, quando a gente vai escolher um, e configurar uma plataforma, assim como um player da nuvem, qual que a gente vai escolher? O que que tem a oferecer? A gente vai aderir a uma plataforma e normalmente está atrelado também a um grande player da nuvem, porque onde rodam as plataformas de IA? Na nuvem, né? Nas grandes empresas na nuvem, o volume de dados, o processamento, os tokens é muito grande, você tem que escalar. E para escalar, para ser rápido, um pouco mais performático, mesmo que em alguns casos não seja tão lento, não seja tão rápido assim, você tem que analisar diversos fatores. E a política de aquisição. Ah, eu vou escolher o Google. Ah, eu vou escolher a Microsoft. Eu vou escolher uma AWS. Isso nos players da nuvem. Só que os players da nuvem, eles te fornecem os pacotes de uso de IA também dentro dele. Ah, vou usar a Microsoft com a OpenAI como plataforma e um padrão de modelos principais. Vou consumir. Você tem que avaliar isso. Ah, eu vou usar o, a GCP, que é a nuvem do Google, Google Cloud Provider, com os modelos, o Vertex AI do Google, com os modelos do Gemini Flash, o Nano Banana para imagem, por exemplo, e sem contar todas as ferramentas do Google que nossa, o Google, eu sou fã do Google, ou quero trabalhar no Google e para o Google. O meu Gemini, meu Gemini acordou aqui. É, política de IA generativa, o uso da própria IA generativa. Bom, compliance com privacidade e proteção de dados. Perguntas de controle. Temos, é necessário para quaisquer empresas que utilizem AI é para você mesmo, para sua segurança. Ter alguns controles sobre o uso. Não use indiscriminadamente, porque você vai gerar shadow AI. E é um assunto para outro vídeo, tá? Due diligência não tem. Evidências em auditoria. Evidências tem só dois itens. Nós temos que coletar as evidências técnicas, tá? De como essas APIs, os MCPs se comunicam. MCPs e os protocolos, de, os logs. Daí, nas evidências técnicas, um aspecto muito importante, que eu falo sempre, mas eu alucinava e deixo eu alucinar. Vou, vou florir em outro jardim. Observabilidade, monitoramento e telemetria. Inclusive, tem um orientando meu da USP que ele queria, ele quer melhorar o seu trabalho, o seu dia a dia. E
quer melhorar como analisar as métricas MTTD e MTTR, que é relacionada a incidentes. Eu disse para ele monitoramento, observabilidade, telemetria, as táticas. E observabilidade, monitoramento e telemetria se faz com trace, com logs, e você tem que rastrear todo o percurso. Com a IA e os sistemas com IA não é diferente. E evidências de governança. Como que é gerido todo esse processo? E rastreável todo esse processo, tá? E a verdade é que muitos se falam, acham que conhecem, mas, mas nós estamos num terreno que ainda é novo. E, como dizia Sócrates na Apologia, a ignorância só sei que nada sei. Eu gosto, acho fascinante, amo de paixão, amo transmitir o conhecimento e se der um desafio, humildemente digo, é um desafio. E vamos usar para ser mais produtivo e aprender para que a gente gere e agregue valor para nós. Resposta a incidente compliance. Incidentes típicos da IA e requisitos da governança na resposta a esse incidente, tá? Depois que ele aconteceu, existe, tem os incidentes, eu dei risada porque eu lembrei do pós-mortems que provavelmente na IA vai acontecer, vai meio colapsar. Mas o pós-mortem do. Deve. O pós-mortem de um microserviço é quando um erro normalmente besta acontece em produção e você. Bom, é outro assunto, tá? Os 8 itens para um framework prático de governança e compliance. Prático, mas trabalhoso, tá? Primeira etapa, descubra. Descubra coleta de requisito. Coleta de requisito é essencial, né? Etapa 2, inventariar. Faça o inventário da IA. Classifique o risco todo o tempo. E os fights são monstruosos com os departamentos de jurídico e compliance. É lógico, pode dar uma multa milionária aí, se você não andar na linha. Se você fizer qualquer mercadoria. Avalie o compliance, implemente controles, depois aprovar, monitorar constantemente e melhorar. Técnica Kaizen tem os níveis de maturidade também que eu nem levei em consideração aqui. Até mesmo porque, aliás, eu falo de maturidade em um dessas bolinhas aí. Como checklist. Quais são os 5 itens da governança compliance? A própria governança, compliance, segurança. Eles fica redundante? Fica, mas é necessário. É uma redundância necessária. Monitoramento e algo que é lindo, apesar de complexo. Eu acho que é o mais complexo aí, as pessoas. Sistemas, plataformas com IA. Os sistemas com IA. E a tecnologia, ela é feita, ela é desenvolvida, ela é planejada, pensada por pessoas e acelerada pela IA. Nisso,
Entendo até algumas estratégias de política. De apoio à saúde mental, à inclusão e à diversidade, é porque é lei. É porque é lei, né? E as empresas, elas fazem porque é lei. Porque na prática a pressão acaba sendo muito grande e é só conversa de fachada. Se bem que eis aqui um ser revoltado. Ah, mas também eu não estou pedindo para empresa nenhuma me contratar, não precisa, tá? Precisa sim, eu quero, mas é fiel em todo o tempo. Deus é bom o tempo todo. Aqui eu nem terminei, de tão grande que é. Segurança em de modelos generativos, basicamente. O, A, o, o top 10 para LLM do OWASP, né? É um framework. Saída insegura, use guarda-reios e filtros, modelos generativos e exigem segurança. Por que eles exigem segurança específica? São probabilísticos, começa por aí, né? Produzem respostas probabilísticas, podem alucinar e vão alucinar se você fizer uns prompt meia boca, seu caboclo. Podem ser podem ser manipulados por linguagem natural. É isso que faz a mágica e o encanto, né? Eu não preciso saber programação. Eu posso fazer um pedido no meu idioma. Não preciso saber múltiplos idiomas. Podem expor informações do contexto. O contexto pode exigir, a gente tem que tomar cuidado com o contexto, para não ferir qualquer violação de informação. E às vezes, na intenção de ajudar, você faz cada merda. Eu falei, "É, vou ter que gravar esse vídeo de novo. Podem e vão hoje acessar ferramentas externas, geram códigos ou comandos, mexe com automação o tempo todo, meu amigo. Podem interagir com dados sensíveis, podem atuar como agentes na autonomia operacional. Por isso, a gente tem que trabalhar com segurança de forma específica para os modelos generativos. Eles em si exigem um modelo. Segurança em LLMs corporativos aqui nem se fala. Então, elencar, né? Principais cenários de uso, os riscos corporativos que são mais frequentes, controles corporativos essenciais. Aqui eu criei o subtópico a mais, né? Quais são os principais riscos nos modelos generativos? Que cada item também já dá prompt, que já dá um vídeo à parte, né? Prompt injection, jailbreaks, vazamentos de dados sensíveis, alucinação, envenenamento da reg. Como que é? O reg poisoning. Você, você fez de bobeira para treinar com qualquer dado inicialmente a reg, porque você está sob pressão, provavelmente você já envenenou ali, né? Oh, meu Deus. Tá, deixa quieto. Vector and embedding weakness, excessive agents, insecurity, output handling, supply chain de modelos generativos, system prompt leakage. Tá.
estendindo o envenenamento das regs. Arquitetura segura para modelos generativos. Arquitetura segura é segurança de AI, AI Security, é o conteúdo. Então, quando eu estendi, camada de entrada, né, na arquitetura, mais 9 itens, a camada de orquestração, principalmente porque a gente tem, não falam em agente que AI, e AI é gente, que é gente para lá, gente para lá, cara. Esses agentes devem ser orquestrados. Camada de ré, camada do modelo, camada de saída, camada de ação, monitoramento, guarda-reios para modelos generativos. Tem tipos de guarda-reios distintos, nem vou estender, porque senão esse vídeo vai ficar eterno. E eu já falo devagar, ninguém vai ver, mas eu estou fazendo para eu estudar. Monitoramento de modelo generativo e a resposta a incidentes em modelos generativos. Incidentes típicos, que é comum, é normal dar e deixar todo mundo. Não, principalmente os profissionais responsáveis de TI meio maluquete. Chatbot expõe dados confidenciais. Agente executa ação indevida. Isso é normal acontecer. Todos estão utilizando IA generativa e sem saber usar direito. Prompt injection, né? Manipula a resposta, modelo orienta, orientação incorreta, porque tudo vai de como você dá a ordem, de como você passa. A API sofre, sofre abuso, custo anômalo. O que é isso? Ela, você, não vou. Você estressou, ou então ela já vem com uma anomalia, uma discrepância. Enfim, fornecedor reporta vazamento. A base vetorial contém documentos contaminados, ou seja, não foi feito um ground truth, não foi retreinada essa base, ou foi treinado de qualquer jeito. Enfim, não foi nada avaliado. Playbooks recomendados de detecção, con- contenção, preservação de evidência e análise de causa raiz, que eu nem tinha terminado, ainda está em desenvolvimento. Bom, checklist de segurança de modelos, matriz resumida de risco e controle. Princípios essenciais são só dois, vou puxar. Mas é porque eu não elenquei, né? Não confie, né, em apenas um modelo. A segurança deve ser aplicada no contexto, nas permissões, nas integrações e no monitoramento. Trate prompts e documentos como entrada não confiável, suspeite. Enfim, monitoramento em Air Security, porque o monitoramento e a resposta são diferentes, tá? Ou você está no contexto de generative e a generativa são probabilísticos, são bilhões de hiperparâmetros combinados. Logo, se eu tenho essa junção de probabilidades, a resposta produzida é diferente. Com pequenas nuances, mas são diferentes. Não é fácil, não, a vida do ser. O que deve ser monitorado? Quais são os alertas recomendados? Indicadores executivos de
AI Security, classificação de incidentes e a severidade desses incidentes, playbook de resposta a incidentes, playbook específico por tipo de incidente. Para começar, playbook é modinha para mim, viu? Porque o playbook é um livro que tem os. Você tem, são os manuais de que você vai orientar como fazer algumas coisas, mais voltado para a política de negócio, enfim. E playbook é runbook, é documentação, praticamente, né? Para mim é meio modinha. Tinha que ser mais técnico em alguns casos. E na IA, sim. Mas quem sou eu para fazer isso? Sou eu. Integração SOC, CIEM e operações de machine learning. Tá? Machine learning está nos bastidores da gente. Checklist de monitoramento em AI Security, até mesmo porque na segurança de IA, eu estou olhando para a segurança da inteligência artificial como um todo, seja ela a IA generativa, seja a IA que utiliza-se do modelo de aprendizado de máquina, os machine learning, tá? Que tem nuances diferentes também na forma. Os modelos de maturidade, tá? E os princípios essenciais, segurança em modelos. Monitoramento e resposta, deixei só com 4 itens. Detective Drift, logs de auditoria, plano de resposta a incidentes, mecanismos de fallback, em caso de falhas. Tá? Até mesmo porque, tanto em segurança quanto em governança e compliance, eu falei muito de monitoramento, então aqui ficou só os itens essentials. Práticas de desenvolvimento de software seguro, MLOps seguros, Machine Learning Operations, significa MLOps. Gestão de secretos ou secrets. Secrets são, eu vou usar um termo que não é bem isso, mas é a configuração que você faz na hora de você passar, por exemplo, uma PIC, tá? É, e você está usando microserviços, comunicação entre microserviços, os secretos, todo o dado confidencial que você envia via um arquivo .env, um arquivo env, tá? E, e esses arquivos que você envia, eles são protegidos, criptografados e no universo de microserviços nós chamamos de secretos, de secrets. E, é claro, o principal, né, código seguro, desenvolvimento de código seguro com segurança. Proteção e privacidade de dados. Estou preparando o material, tem que ser rápido, até antes que comecem minha associação de bancas, para só dados em AI Security e não só dados, mas as ameaças, só sobre as ameaças. Porque o assunto vocês estão vendo é vasto. Vamos lá, proteção de dados e privacidade. Privacidade diferencial, dados sintéticos, tá? Dados sintéticos são excelentes para testes, daí tem algumas técnicas que a gente pode usar, mas, e para não ter problema com privacidade de dados, no entanto, quando você vai evoluindo o modelo, você tem que eliminar, né? Para treinamento é bom. Eliminar como? Porque você vai usar dados reais, tá? Não dados que simulem a realidade. Aqui é só para teste e para um treinamento bem inicial, né? Mas, e ele gera segurança, né? Porque eu vou usar
MDP e aplicar um monte de carga para gerar as combinações que eu quero para ir simular, por exemplo. É uma das técnicas. Tem outras que eu me lembre. Foi um suador para tirar nota na Unicamp. Em reinforcement learning. Ai, ai. Criptografia homomórfica também é uma técnica e minimização de dados. Tá? Minimização de dados. Tá? Bom, vamos lá. Eu comecei meio igual caranguejo, né? Não, vamos lá. Vamos ver quais são os objetivos da AI Security. Os objetivos, eles começam nos mesmos pilares da cibersegurança tradicional. Então, confidencialidade, integridade, disponibilidade e confiabilidade, tá? Robustez, transparência, responsabilidade e accountability, conformidade, segurança operacional, alinhamento ao negócio e eu tinha que ter deixado só uma caixinha para esse assunto aqui. Ético e respon- no material que eu montei, tá? E isso aqui é crítico, cabe muito bem aqui. E tem outros tantos itens. Os modelos. Dos modelos, quando a gente envolve segurança, né? O que pode acontecer na segurança em IA? Data poisoning e dados envenenados, ou modelos envenenados, ataques adversariais, explicabilidade, validação e teste, versionamento e documentação dos modelos, repetir, model poisoning, overfitting e baixa generalização, falta explicabilidade, e discriminação algorítmica, model inverse, membership inference, extração ou roubo do modelo, modelos de terceiro ou open source não verificados. Não, depois isso é muito grave. Por exemplo, você tem uma plataforma de IA, mas você quer usar um modelo do Hugging Face, tá? Quem que vai responder? Quem que vai dar suporte? Né? Como que foi? Quem que está verificando e assume a responsa desse modelo que é open, tá? Que normalmente não é uma LLM, vai ser um SLM. Mas segurança no ciclo de vida do modelo. Tem o ciclo de vida da GenAI, tem os ciclos de vida aplicado aos processos de ciência de dados, que são parecidos, né? Mas tem alguma diferença. Tipo, tem CRISP-DM, o SEMA, o, tem o KDE, né? Knowledge, entre outros, tem um da Microsoft. Documentação essencial dos modelos. Documentação essencial dos modelos, controles técnicos para os modelos, modelos generativos e LLMs, modelos em APIs, roubos de modelo, os drifts, modelo externo inseguro e as alucinações da LLM. Quais são as aplicações que envolvem as aplicações? Prompt injection, guardrails, segurança das APIs, autenticação e autorização. Aqui eu estou dando até algumas coisas que são talvez antagônicas, poderia dizer, né? Porque a segurança
A segurança e os guarda-reios você tem que pôr para nortear o desenvolvimento, mas para o prompt injection é uma ameaça, tá? Prompt injection, insecurity, output handling, enfim, tá mesclado, tá? Proteção de contexto e documentos, prompt injection indireto, que fala em outro vídeo. Insecurity, output handling, broken access control, abuso de APIs, vazamento de contexto, plugin inseguro, alucinação e falha de login. Vou terminar com as ameaças específicas em AI Security, tá? Eu pulei do lado de cá, né? Objetivos das aplicações, acrescentei o uso ético envolvendo os usuários, envolvendo dados, depois eu vou para os usuários. Ah, tem bastante coisa. Eu tenho que me preocupar. Dados em AI Security, privacidade e proteção de dados, classificação e minimização, anonimização e criptografia, qualidade e integridade dos dados, controle de acesso, daí os dados envolvidos em sistemas de IA, daí nos dados envolvidos em sistemas de IA tem subtópicos, porque tem os dados de treinamento, os dados que são da validação e do teste são em fases do processo diferentes, então tem que ser validado, tá? Dados de inferência, dados dos prompts, dados em bases vetoriais e embarcados, embedados, tá? Dados em logs e telemetria. Olha ela bonita aí de novo. Ameaças envolvendo dados em IA. Tem a data, o envenenamento dos dados, data poisoning, o envenenamento da reg poisoning, vazamento de dados sensíveis, model inverse, membership inference, data leakage em treino e teste. E nos controles fundamentais para dados em IA, nós temos a classificação dos dados, minimização dos dados. Isso tanto em machine learning, né? IA, quando falo assim, machine learning, na própria IA generativa também, tá? Anonimização e pseudonimização, talvez não todas as características, mas as principais. Anonimização e pseudo-anonimização, pseudonimização, tá? Criptografia, controle de acesso, data lineage, a linhagem dos dados, fala-se, inclusive, né, com o grande boom do Big Data e a evolução dos sistemas de IA, fala-se muito hoje em ETLs legadas. Sistemas de ETL estão morrendo igual o COBOL. Será que vai demorar tanto tempo assim, igual foi para o COBOLzão começar a morrer de fato? Tá aí. Tá aí. Gestão de retenção. Tá. Dados em reg, bases setoriais, tá. Aqui tá dentro desse último tópico. Bom, usuários. E depois a gente vai finalizar com as ameaças específicas envolvendo os usuários, é claro, né? Eu separei, vai ficar um pouco redundante, mas esse assunto nunca é demais quando fala assim, uso responsável, o usuário deve usar IA de forma responsável. Eu falava para os meus meninos, hashtag saudade dos meus meninos,
Dia sim, dia também, vocês têm. Quando eles estavam desenvolvendo, vocês têm o Stack Overflow e a IA. Jamais coloque quaisquer informações confidenciais na IA. E muito menos da empresa. E nem pense de cliente. E a gente fazia tudo dessa forma, dentro da lei. E a gente criou nosso. Ah, bom, treinamento e conscientização. É necessário treinamento e conscientização constante, tá? Eu agora faço para vocês, né? Eu amava fazer lunch and learning, preparar os lunch and learning. Vou preparar para eu mesma e para o mundo. Políticas de uso aceitável, revisão humana em decisões críticas. São tarefas que envolvem usuários de IA. Prevenção de fraudes e engenharia social. E os golpistas são o ó do Borogodó, né? Porque eles usam engenharia social. Engenharia social é a arte da boa conversa, de descobrir informações sensíveis do outro. O uso indevido da IA, inserção de dados sensíveis em ferramentas de IA, confiança excessiva nas respostas da IA. Desconfie, desconfie, desconfie. Human in the loop, validação por um especialista. Prompt injection e manipulação dos dados por os usuários. Shadow AI. Shadow AI. O uso indiscriminado da IA. Engenharia social potencializada por IA. Eu diria até a IA como gerador de lero-lero, que alguns usam, montam prompts ruins e conteúdos, consequentemente, não tão também ruins com IA. Não é porque você usou uma IA que é bom, que é verificável, qualificável. Bom, erro humano em validação da IA. Erro humano. Somos humanos, podemos errar. Ameaças. Deixei para o final ameaças específicas, mas vai ter, no material que estou montando, vai ter um material inteiro, só sobre as ameaças específicas em securities. Cabe um vídeo para cada um, porque esse vídeo, não estou medindo o tempo. Inclusive, ah, será que alguém. Eu percebo que os vídeos antigos até, eles estão tendo até uma quantidade razoável de visualizações. Bom, ameaças específicas. Data poisoning, tá? Que eu já falei em outros tópicos. E as coisas convergem, se relacionam, tá? Ataques adversariais, modo evasão de modelos, prompt injection, jailbreaks, vazamento de dados sensíveis, inversão de modelos, model inversion, membership inference, extração ou roubo de modelo, supply chain de IA, riscos em APIs, né, APIs de IA, envenenamento da RAG, insecurity output handling, excessive agents em agentes de IA, shadow AI,
é uma ameaça. Falha de governança e de conhecimento, né? Eu diria que só sei que nada sei de novo, que na falha do conhecimento aqui, até por ser novo, acontecem muito. Isso me preocupava, mas que deixa para autorar. Depois a gente vai resolver os problemas, né? Então não me conte seus problemas. Hoje eu quero paz, eu quero amor. Nada de tristeza nem de dor. Falha. É Permission Lake em Rex. Se você me aturou até agora, e se o áudio não? Não. E se o áudio não cortou? Não teve problemas. Curte, compartilhe. E eu acho que eu não tô. Ah, tô sim. Curte, compartilhe o vídeo. Eu vou ter que conferir. Um beijo, gratidão, até a próxima. Eu tô achando que eu vou ter que regravar, mas não tem problema. É para minha evolução, né?